Galera, vamos passar a pauta agora, vamos falar dessa coisa chata, desagradável, que é a proposta de mudança no Estatuto do São Paulo. Eu fiz um resumo aqui do que eu achei mais preocupante nas matérias que eu li muita coisa e gostaria que o Felipe passasse para a gente aí sobre essa proposta e no que ela é prejudicial ao São Paulo. Ó. Foi pressa na aprovação, sem um devido debate, a gente não viu esse debate acontecer, uma imposição de sigilo na discussão. Esse bagulho só. Bagulho, desculpa aí. Isso só caiu porque pegou mal pra caramba, né, meu? É um estatuto de cunho político, antidemocrático, fala em reeleição do presidente, aumento no mandato dos conselheiros, ou seja, parece que a coisa é casada para que passe. Aí tem a extinção da eleição do vice-presidente, né? Suspensão preventiva. Magani tá ferrado, tá lascado. Diminuição no número de conselheiros. E agora a reunião vai ser virtual, né? E dá para fazer um resumo para a gente aí, Felipe? O que mais. Fala um pouco dessa proposta e o que te preocupa. E aí a galera entra, né, faz pergunta, também o Zé, o Pino, o Isaías. Fala um pouco para a gente sobre esse assunto aí, meu brother. Falo sim, é um assunto bastante complexo, é muito triste, na verdade, é um assunto triste, né? Porque o clube tramita no Conselho Deliberativo uma proposta de alteração estatutária que restringirá e muito a participação das pessoas dentro do clube, né? Assim, das divergências dentro da estrutura, né? O que assusta demais. Nós tivemos uma reformulação estatutária, o estatuto atual ele é jovem em certa medida, né? E ele tinha lá dois dispositivos muito importantes. O dispositivo de que em um ano o São Paulo deveria apreciar a peça da matéria sobre a separação do futebol e do social, quer dizer, tem um projeto, tem toda uma estrutura de estudo que foi apresentada e que tristemente foi engavetada internamente lá nos órgãos próprios. É uma peça que o Dr. Rodrigo Castro e outras pessoas mais trabalharam bastante e com um modelo de separação muito próxima ao que o Bayer tem, quer dizer, a criação de uma abertura para o mercado, mas com o São Paulo mantendo o campo majoritário do controle, né? Quer dizer, o São Paulo poderia ter no mercado lá os percentuais que não fossem ou da totalidade ou de mais da metade das ações comercializadas. Então, o São Paulo manteria o controle do clube, mas com aporte de recursos e tudo mais. Então, o projeto pensado é um projeto que o Bayer tem na Alemanha, né? E esse projeto foi engavetado. Nós tivemos uma eleição agora, neste ano, em que o grupo situacionista teve amplíssima maioria dentro da estrutura, e para nossa surpresa imensa, de repente aparece um projeto de reforma estatutária que não foi debatido em nenhum canto, que não foi absolutamente caiu assim de paraquedas no Conselho Deliberativo e com uma pressa para aprovação que você fala, mas escuta, mas como é que você vai aprovar isso do dia para a noite e tudo mais? E dentro dessa peça da mudança estatutária, que do ponto de vista formal, nós incorreríamos em erros se falássemos em golpe, formalmente, porque ela respeita o trâmite de acordo com a legislação interna, né? Então, é um projeto que foi protocolado com um número de assinaturas que atendia às disposições internas, legais e tudo mais. Mas o problema é que o inteiro teor do documento ele tem natureza estritamente golpista. E golpista por um dado de realidade. Ele muda as regras do jogo dentro do jogo. Você fala em reeleição da presidência dentro do atual quadro, quer dizer, você autoriza que o atual presidente seja candidato à reeleição, quer dizer, sem nenhum espaço, ou seja, você quer votar a reeleição? Pela lógica, você deveria, então, a partir do próximo presidente eleito, autoriza-se a reeleição, para manter uma certa distância
do regramento ali e do jogo de interesses. Quer dizer, um alargamento do mandato dos conselheiros, quer dizer, dos próprios que estão lá, estão buscando um alargamento dos mandatos deles próprios, o que é algo esquisito também. Quer dizer, se nós imaginarmos no conselheiro eleito que essa regra também seja aplicada para o futuro, para o próximo eleito, querem espaçar o prazo, alongar o prazo, sem nenhum problema. Mas mudar as regras do jogo dentro né, do campo, da bola rolando ali, isso é bastante triste. Mas o que mais impacta internamente dentro dessa lógica é uma continha mágica, que é a redução dos vitalícios, né, de 160 cadeiras para 120 cadeiras, que num primeiro momento, quem está de fora olha e fala, nossa, bacana, porque nós temos muitas pessoas vitalícias e que, se você perguntar a essas pessoas o que elas fizeram, o que contribuíram com São Paulo para terem ali a dimensão, né, do porquê ter a honraria de ser vitalício, muitos deles nunca fizeram absolutamente nada pelo São Paulo e estão lá por situações políticas. Agora, legal se você ter um conselheiro vitalício, poxa, quantos São Paulinos de vanguarda que mereceriam ter esse título para a vida? Quer dizer, a construção do Morumbi, tantos feitos que foram realizados por pessoas maravilhosas. Mas essa redução, que parece num primeiro momento bacana, ela chega numa matemática que é absolutamente nefasta. Porque se você tem, para a construção de chapas na disputa eleitoral dentro de São Paulo, porque veja, lá o voto para a presidência é indireto. Então, os sócios elegem os conselheiros e os conselheiros elegem o presidente. Tá? Então, você não tem eleição direta dentro do São Paulo para a presidência. Eleição é indireta. Então, e como é que você forma a chapa? Forma a chapa com 55 assinaturas de vitalícios, você forma uma chapa para concorrer ao conselho, enfim, os candidatos que vão concorrer ao conselho, que vão eleger o presidente lá na frente. Qual é o problema disso? É uma conta matemática. Aliás, o texto publicado no blog do Menon há um mês, mais ou menos, há uns 20 dias, escancarou uma matemática cristalina. Você reduz de 160 para 120 os vitalícios e você tem ali os 55 que vão subscrever uma chapa. Bom, 55 já é quase metade de uma nova chapa de conselheiros que poderiam homologar uma outra chapa, ou seja, quase metade. A chance de brotar uma outra chapa, se esses 55 subscreverem essa e alguns poucos não fizerem na outra, não nasce a outra chapa. Mas qual é o grande nó disso? Se o grupo que vai formar a chapa tiver o número mágico de 66 assinaturas de 120 vitalícios, restarão 54 conselheiros vitalícios fora. 54 não dá conta de uma nova chapa, de um novo grupo que vai fazer frente no pleito eleitoral. Então, pensem que o São Paulo, gente, ficará na mão de 66 pessoas. Isso é assustador. São 66 pessoas, esse é um número mágico, que passam a controlar o São Paulo. Isso, se você não imaginar e olhar os clubes que estão agora correndo na nossa frente, que estão se abrindo democraticamente para a busca do voto do sócio-torcedor, para um conselho maior, para a participação maior de sócio e tudo mais, nós estamos restringindo ainda mais a participação. Isso assusta demais. Se nós chegarmos a esse ponto, com possibilidade de reeleição, com alargamento do conselho, dos mandatos dos conselheiros, pergunto, qual é a chance de, em 2023, nós temos uma chapa que vai fazer frente ou concorrência à que está no poder hoje? A chance é insignificante disso acontecer. Ainda mais se nós pegarmos todas as disposições que estão ali colocadas, né, da suspensão sumária, por exemplo, que o diretor social pode dar em razão da suposta, né, o termo é jocoso até, né, da desarmonia social. Quer dizer, então este encontro que eu estou fazendo aqui com todos vocês possivelmente pode ser objeto de uma denúncia do Felipe Magani, que é sócio do São Paulo,
por desarmonia social, por estar aqui criticando essa estrutura absolutamente ardilosa que está sendo arquitetada e que eu entendo que tem enorme chance de obter a votação majoritária no pleito do dia 16 agora de dezembro, da votação. Aliás, o Grupo Nova Força soltou uma nota hoje belíssima, dura e muito elegante nessa firmeza, né, que escancara esse pressuposto, né? Quer dizer, você coloca transforma a reunião presencial, e que, por favor, nós estamos numa pandemia, temos todas as dificuldades com relação à pandemia, ela não acabou, nós temos aí uma nova variante do vírus e tudo mais, mas é óbvio que com o uso de máscara, distanciamento social, às vezes uma reunião híbrida, né, num formato híbrido, olha, uma parte dos conselheiros presencialmente, a outra parte, né, por meio virtual, poderíamos ali encampar a situação dessa discussão, desse debate. Veja, o que nós estamos vendo aí à nossa frente? Que essa proposta ela foi protocolada, ela tramita numa velocidade impressionante e que, de repente, a reunião passa a ser virtual. E por que virtual? Qual é a chance da gente ter debate no ambiente virtual? Nenhuma. Quer dizer, a gente sabe que essa discussão aqui para um número X de pessoas acaba não acontecendo, não dá para dar, não dá tempo de você dar a palavra para as pessoas dialogarem no ambiente virtual. Ali na plenária ainda se levanta, faz uma interdição, volta e tudo mais. Então, o que parece, e isso já é prática da atual condução do presidente do Conselho Deliberativo. À distância, você cerceia a voz de uma maneira muito mais fácil. Você não dá voz. E nós temos diversos expedientes contra conselheiros que se colocam contra a estrutura que aí está. Nós temos representações que tramitam. Nós temos conselheiros, inclusive, que foram expulsos e que agora, na justiça, estão buscando lá sua recolocação interna novamente. Então, a situação é muito triste. E é muito delicada porque se você mata qualquer voz dissonante internamente, acabou a fiscalização, acabou o questionamento, ou o arejar de ideias para fortalecer uma legislação, né, o estatuto, né, a lei interna, mais interessante, mais moderna, que traga outros elementos. Agora, se você fecha o clube nessa proporção, na mão de 66 pessoas, por favor, guardem esse número. São 66 pessoas que podem definir todas as próximas eleições. Você formou uma chapa com 66, não tem oposição para nada. Acabou. E o que fazer? Veja, o grau de complexidade que nós chegamos é tamanho que eu ouso dizer, nós vivemos o momento mais delicado da história do São Paulo Futebol Clube. Porque é um momento que o endividamento nosso é o mais alto de todos os tempos. Nós temos uma estrutura absolutamente fragilizada do ponto de vista de uma moralidade externa, com denúncias de corrupção que vieram desde a gestão Aidar. Nós temos aí, a imprensa noticiou largamente conselheiros que respondem criminalmente a processos aí denunciados por uma série de condutas. E, claro, por favor, eu sou advogado também, então eu tenho um apreço enorme ao devido processo legal, ao direito de garantia de defesa e tudo mais. Mas o que eu estou trazendo enquanto pano de fundo? Pensem na impressão de um investidor que chega num São Paulo Futebol Clube e fala assim: peraí, esses caras querem controlar tudo, matam a divergência, tem gente que responde a processo e o clube não solta uma nota sequer sobre isso. Recentemente nós tivemos muitas denúncias e a imprensa noticiando coisas negativas do clube. Você, empresário, colocaria dinheiro no clube? Eu tenho dúvidas. Então, isso é o que causa calafrios na gente. Veja que o tamanho do São Paulo Futebol Clube, pelos títulos, pela história, pelo vanguardismo, por ter o estádio que tem de vanguarda. Veja, nós temos o estádio projetado pelo Artigas, por gente grande. O São Paulo é o clube que nasceu grande, pensando grande, e agora se encolhe radicalmente nas mãos aí
dessas poucas pessoas. E além de tudo, né, e aí não convém até entrar no detalhe, mas outras muitas pegadinhas, né, que você, para se tornar membro do Conselho Consultivo, o presidente do Conselho Deliberativo precisaria aguardar o término de um mandato. Agora não, em 12 meses pode se tornar membro do Conselho Consultivo. Você fecha um pouco a questão do Conselho Fiscal para uma chapa só. A chapa dos vitalícios que vai entrar também é uma chapa só. Então você vai criando mecanismos internos e que em todos os órgãos este grupo que está possivelmente ficará por décadas no clube. E você imagina, nossa, mas só tem gente ruim? É claro que não, em todo local tem gente boa, né? Mas repare na quantidade de problemas noticiados pela imprensa das pessoas que ocupam os cargos de gestão que aí estão. Então, isso assusta. Você fala assim, qual é a credibilidade do São Paulo de tentar buscar um investimento, um financiamento ou algo do gênero? Então, hoje o Muricy deu uma entrevista para o Tirone, né, e para o Arnaldo, e que aí, se eu entrar no mérito, a gente vai ficar aqui mais 2 horas, né, mas eu entendo que a entrevista foi muito ruim diante da mudança de posicionamento que ele teve do áudio vazado, aí um pouco antes, né, quer dizer, ele critica a estrutura e de repente ele vai lá e elogia as pessoas que estão lidando com o dia a dia do clube, né. Então, o que a gente sempre quer, Guiné e demais, que a questão e o grupo que nos acompanha no chat, aí ao vivo, é a profissionalização de São Paulo. Eu acho que o Texas colocou bem, o Grupo Nova Força é um grupo que pensa nisso diuturnamente, é um grupo que, olha, é uma trabalheira danada, sofre uma pressão danada, mas são cabeças que pensam apenas em uma coisa. Nós estamos no século XXI e não há como fazer conta de padaria dentro de um clube em que tem a quantidade de recursos, o volume de recursos que movimenta é maior do que muitos municípios brasileiros. Então, assim, ou a gente profissionaliza o clube ou nós ficaremos efetivamente para trás. E, por favor, não sou eu que estou falando, são os resultados que estão sendo apresentados em campo, são os resultados que estão sendo apresentados nas finanças, são os resultados que estão sendo apresentados nas páginas policiais pela imprensa, ou seja, a situação realmente é a mais delicada da história do nosso amado São Paulo Futebol Clube.